Muito bem, amigos do canal, novamente, como de costume, trazendo um grande profissional e hoje um orgulho, um grande professor aqui de carreira da área de logística, professor Orlando, vai bater um papo com a gente, vai contar toda a história da logística, ele tem muita coisa para contar pra gente, para desenvolver todo o assunto aqui, e hoje, como eu falei para ele aqui fora do ar, eu quero aprender muito com ele. É com você, professor. Obrigado, André. É um prazer estar com vocês aqui. Eu fiquei muito satisfeito quando o André me contatou e vamos tentar conversar um pouquinho. Ele me colocou como desafio eu tentar traçar um paralelo entre a minha carreira e as atividades de logística. Então vamos lá. Eu já comecei tem um tempinho. Isso já faz mais de 35 anos que eu estou nesse caminho da logística. E no começo, não existia a palavra logística. Eu me lembro, um dos primeiros projetos que eu participei foi uma reestruturação da Citrosuco, no interior do estado. E aí, quando a gente estava discutindo as atividades, os termos lá eram armazém e transporte. E aí, já começando muito lentamente no lado da academia, da palavra logística no Brasil começando a ser utilizada. A primeira pessoa que eu li falando sobre logística brasileira foi o professor Antônio Galvão Novaes, talvez vocês conheçam livros dele, que ele, na tese de doutorado dele, olha, faz tempinho, hein? Eu não consigo identificar muito o momento. A década de 60, 70, que ele traz o termo muito ligado à racionalização da operação, né? É quase que o que a engenharia de produção faz no ambiente controlado, a logística vai fazer no ambiente não controlado. Mas voltando, naquele momento, as principais empresas no Brasil, eles estavam no primeiro estágio da logística. Qual é esse estágio? O das funções. Você tem a função transporte, você tem a função armazenagem, estocagem, compras, todas separadinhas. E aí, qual foi o grande pulo do gato nesse trabalho que a gente fez e de comum acordo com ótimos técnicos que, na época, a Citrosuco tinha, o superintendente era o Emanuel, e foi criar o estágio acima, que seria o cara de logística. Ah, mas isso repercute? Repercute demais. Veja o seguinte, se eu vou otimizar transporte, eu quero levar em grandes quantidades o menor gasto possível de combustível, essas coisas, né? Se eu vou otimizar a armazenagem, eu já não quero receber grandes quantidades, porque lota meu armazém e eu tenho uma série de problemas. Então, a minha racionalização da armazenagem é diferente da racionalização do transporte. Se eu converso com alguém de transporte, perguntando para ele quantos centros de distribuição devem ter naquela época, ele fala, não, um só, eu ponho carreta e, olha, vai ficar o custo de transporte lá embaixo. O cara da armazenagem, não, eu quero 50 centros de distribuição. Eu vou estar mais perto do cliente e eu vou estar... Aí o cara de transporte fala, não, mas eu vou ter um gasto, a minha conta de transporte vai lá para cima. E esses executivos, eles atendem ao quê? A metas, a resultados. Então, esse trade-off é uma palavrinha muito importante para logísticas, tá? Porque é só confronto mesmo. O trade-off é eu puxo para um cara ou puxo do outro lado. Não otimiza individualmente nem transporte, nem estoque. Então, você precisa ir para um nível maior, foi o primeiro grande passo, essa primeira era da logística, onde você tem um profissional que fala assim, não, o que interessa é a soma desses dois custos.
Eu quero que a soma de armazenagem e de transporte dê menor, a menor possível. E aí você começa o segundo nível, que é, vocês veem uma série de livros, logística integrada. Tá? O que é o logística integrada? É integrando as funções. Porque tem compras também. E aí é nesse momento que surge. Eu compro um lote grande, eu pago pouco. Eu transporto um lote grande, eu gasto menos. Mas eu armazeno e paro minha fábrica, porque fica super congestionado os níveis de estoque. Então, aí tem qual é o lote econômico de compra e todos esses outros conceitos, vocês que são da área sabem. Esse é o momento da logística integrada. Vocês podem olhar, é só pegar livros e ver autores. Aí você vê Borsok, Balu, eles vêm vindo na era da logística integrada. Né? Aí passou mais um pouquinho, e aí começam a surgir outros problemas. Né? Aí, por exemplo, eu preciso interagir com o meu cliente. Eu preciso interagir com o cliente do meu cliente. Né? Aí, por exemplo, um outro exemplo que eu me envolvi era de uma fábrica de elevadores. E aí, qual era o problema? A construtora fazia o elevador o mais barato possível. Né? O morador do prédio, ele não queria aquele elevador que não era inteligente, que não comandava, que não fazia e tal. Papapá. Algumas vezes o condomínio se reunia e fazia um upgrade de elevador. Outras vezes ficava aquela reclamação. Então. A empresa de elevadores que pagava o pato. Né? Aí o que ela fez? Vamos mudar esse conceito e vamos fazer 2 canais logísticos. Um canal para o meu cliente, que é o comprador, e um canal para o cliente do meu cliente, que é o morador. Né? Eu vendo para o comprador um kit, entrego na obra, faço tudo, e depois eu entro com uma outra parcela, muito mais de logística, muito mais fina e sofisticada, onde eu vou fazer a entrega do cliente do meu cliente. Um minuto só, posso só comentar? Sim, Eu fica à não, vontade, professor. tá? Não sei. Espera um pouquinho só. Está dentro de um cadeado, Helena, com as chaves. Está por aqui. Voltar para lá. Tá, desculpa. Você consegue editar? Sim, depois eu edito, fica Então, tranquilo. então eu vou ficar mais tranquilo e vou resolver o problema aqui. Espera um pouquinho só. Aqui dentro. É 2 chaves dessas. Desculpe, coisas familiares. Não, fica tranquilo. Ai, ai. Mas voltando. Então, aí, você quer que eu retome algum texto? O senhor estava dizendo do desenvolvimento aí, né, da logística integrada. Se quiser pegar para fazer um corte. Fica tranquilo. Então, desse lado, a empresa abriu 2 canais. Um canal direto ao comprador, o principal cliente dela, que era o construtor, e um outro canal para o cliente do meu cliente, que era o morador. A logística do comprador era bem clássica, porque aí tinha que levar o elevador e todas as peças e tal, veículos pesados. O do cliente, do meu cliente, já era uma coisa sofisticada, mais perto de assistência técnica. Ele permitia trocar algumas peças, mudar, por exemplo, o acabamento, colocar um espelho dentro do acabamento e tal. Então, ele ia para um segundo nível, que era o nível do cliente. E aí começa a configurar e começa a se enxergar a logística
como uma cadeia, onde você tem vários atores, né? E esses atores interrelacionados. E aí, incipientemente, começa a se falar de cadeias de suprimento, supply chain. Abrindo um parênteses, tradução equivocada feita no Brasil, porque se traduziu supply por suprimento. Na verdade, supply é oferta. E o conceito de supply chain, de cadeia de suprimentos que a gente usa no Brasil, na verdade é cadeia de oferta, ou como os economistas chamam, cadeia produtiva, porque é mais abrangente do que só o entrega, toma lá da cá. Nesse caso mesmo do exemplo dos elevadores, teve que se fazer um novo conceito de produto. O produto teve que virar um produto modular que permitisse esses ajustes para frente. Isso está dentro do conceito de supply chain. Eu mexo com a embalagem, eu mexo com o produto, eu mexo com uma série de coisas. E aí foi caminhando nessa linha. Nós já estamos lá na década de 90. E aí chegou a outra questão, que era o retorno, a questão ambiental. E aí começou uma nova história que eu vou falar daqui a pouco. Aí voltar para a minha carreira, né? Eu comecei trabalhando na Cosipa, uma siderúrgica, vi que essa atividade que eu acho maravilhosa, executiva, não era o meu perfil, e eu voltei para a academia. Por quê? Porque eu gosto de ambiente mais reflexivo, eu gosto mais de conceitos. Inclusive, eu tenho uma brincadeira com o Paulo Bertaglia, que eu chamo ele de Aristóteles, ele me chama de Platão. Por quê? Se vocês verem, tem uma pintura que é a Escola de Atenas, onde tem, no meio da pintura, tem um monte de cientistas e tal. No meio da pintura tem o Platão andando assim com a mão para cima e o Aristóteles apontando o chão. E aquilo representa bem as duas abordagens, né? O Aristóteles, ele criou o Liceu, por exemplo. Liceu esse que aqui na frente, as FATECs são todas em cima do conceito de liceu. É o aprender porque eu tenho mãos, é o fazer, é a objetividade direta no ambiente físico. E o Platão criou as escolas platônicas, né? E ela está associado a uma visão mais idealista e que depois foi desdobrando em universidades mais do pensar do que do fazer. E se você olhar, em todas as áreas é assim. Você tem a origem do médico e do cirurgião. O médico é mais pensar, tanto que por muitos anos ele não podia tocar nas pessoas, ele não podia tocar em seres mortos e tal, né? E eles faziam medicina, cuidavam, davam remédio. E do outro lado, o cirurgião, que sua origem foi os chamados barbeiros, que viajavam lá na Idade Média, que é mão na massa, corta, faz e tal. E esse caminho ele vai em paralelo. E vai em paralelo também na logística. Tá? Aí, eu já comentei com vocês até agora duas grandes fases. E se você for ver no Brasil, a cada 40 anos, mais ou menos, você muda uma fase. Tá? Então, a logística chegou aqui na década pós-guerra, 40 e poucos. O supply chain começou na década de 80. E o que aconteceu na década de 20 do outro século? Uma grande reviravolta. Né? O momento da logística, 40 até 80, era fazer uma otimização dos recursos sobre a ótica funcional e interfuncional. Né? É mexer bem com o armazém, é mexer bem com o transporte. Só que aí todo mundo começou a fazer isso bem. Aí deixou de ser diferencial competitivo.
Aí entrou um segundo momento, muito relacionado à indústria automobilística, e um dos emblemáticos autores, que era o Porter e o Kotler, eles construíram muito dessa nova estrutura, e foi evoluindo para o que a gente construiu nessa outra década, da chamada globalização. Né? A globalização nada mais é do que competição entre cadeias de suprimentos. Por quê? Porque agora você não compete mais com o melhor produto. Você compete com o seu produto chegando num ponto distinto, mais barato e melhor do que a outra cadeia. Então, eu saio com café daqui e saio com café do Equador. São cadeias que competem e não mais espaços logísticos. Para quem é mais distante da área, você pode pensar que as atividades logísticas, elas pertencem a cada um dos elos da cadeia. E, quando você olha o supply chain, ele integra os elos. Então, esse era o novo momento, o da globalização, foram as automobilísticas que implantaram isso. E aí, simbolicamente, lamentavelmente, um dos grandes pensadores desse momento, que era o Peter Drucker, ele faleceu. Ele faleceu em que momento? Momento do auge a trajetória dele foi junto com a automobilística. Ele cresceu em cima de consultorias e coisas da automobilística. Foi o momento auge da globalização. Nós estamos falando da segunda 40 anos. Agora, no terceiro 40 anos, o que aconteceu? Veio a nossa pandemia. E a pandemia fez uma quebra de paradigmas radical. Eu até tenho momentos que eu acho que as pessoas não aproveitaram bem essa quebra de paradigmas, sabe? O trabalho remoto era uma lenda que as pessoas talvez vinham. Todo mundo foi para o trabalho remoto. Agora está voltando. Tinha que ter tido um pouco mais de elaboração do que fazer em termos de trabalho remoto para não voltar tanto, porque a gente ganha tempo e coisas desse tipo. Agora, na logística, houve uma quebra que, na filosofia, é chamada de ruptura epistemológica. Não desliguem o canal, por favor. Não é nada como... A gente fala de vez em quando de quebra de paradigma. Né? E uma ruptura epistemológica, ela pode acontecer ou junto ou individualmente por três aspectos. Pelo aspecto de relação causal, pelo aspecto de ambiente e pelo aspecto simbólico. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se eu pegar uma garrafinha com aquele desenho típico com rótulo vermelho, só de eu fazer assim, eu não preciso nem falar para vocês o que é. Tá? Por quê? Porque é uma coisa que é um símbolo que entra dentro do processo e faz uma série de paradigmas. Né? Eu posso ter uma garrafinha assim, cheia de Pepsi. E você não vai falar isso. Por quê? Porque você incorporou. Esse é um dos aspectos. E as palavras são muito importantes. Então, por isso, já critiquei a questão da tradução do supply, e a outra palavrinha que eu vou criticar é a palavra reversa. Porque quando você fala logística reversa, a mensagem de paradigma é voltou. E não necessariamente logística reversa é volta.
Nas soluções ambientais, na verdade, é a economia circular, quer dizer, eu passo para um outro, eu pego a latinha de alumínio, imagina se eu trouxesse a latinha de alumínio de volta para a Ambev. Não, eu levo para um fornecedor que usa alumínio, que processa, e aí nós vamos conseguindo fechar o círculo. Tem um pouco de reverso? Tem. A entrega, a volta do produto, o defeito de fábrica e tal, mas é pequenininho perto do que é o conceito. Mas como é paradigmático, eu falo reverso, eu mandei uma mensagem. Agora, olha aí, o que se fala muito hoje? É uma palavrinha chamada e-commerce. E-commerce nada mais é do que logística. Só que tem essa mudança simbólica. Então, as pessoas não necessariamente associam. E, de certa forma, ainda bem. Por quê? Porque realmente é um novo paradigma. Vamos pegar em ambiente urbano. Até antes dessa quebra, entregar em 5 dias na cidade era um super desafio. Hoje nós estamos falando de entrega em horas. Né? Então, para você conseguir a entrega de horas em horas, você não pode ficar sentado nos paradigmas da entrega em 5 dias. Isso é uma revolução paradigmática. Aí é a segunda revolução, que é a relação causa e efeito causal, que é onde você também quebra elementos. E o terceiro, que é o de contexto, que foi forte, eu estou falando do urbano, porque a cidade esvaziou e ninguém podia sair de casa. E aí eu precisava receber comida do supermercado. O Brasil foi espetacular nisso, ele rapidamente começou a fazer entrega, ajeitou, colocou e tal, e deu novas soluções paradigmáticas. E aí, essas 3 coisas fizeram uma quebra de paradigma entre o que era aquela evolução natural de logística e supply chain para novos paradigmas, para o paradigma do e-commerce e outros que eu vou comentar um pouco mais. Vamos pegar o supply chain. A logística virou e-commerce, supply chain. Quando nós tivemos o início da pandemia, nós tivemos alguns desabastecimentos. Por quê? Porque a grande totalidade, a maior parte dos produtos eram produzidos na China, naquelas regiões de origem, e os portos chineses fecharam. E aí, desabastecimentos. Qual foi a empresa que se saiu bem? A empresa que saiu fora da caixinha, ou bem ou mal, ela não estava no paradigma anterior. Quem operava just in time ficou sem estoque. Agora, quem trabalhava com níveis de estoque alto, eles conseguiram sair e ter um fôlego para ir, por exemplo, para outro país e de lá restaurar a operação. Aí foi outra grande quebra de paradigma, que é o questionamento do just in time, né? Onde tem muitas empresas que ainda não aceitaram isso, porque não é fácil a gente quebrar paradigma, né? Aí entrou uma outra palavrinha que antes não estava, transitava ali em volta, tal, que é gestão de risco, análise de risco, né? E cada vez mais forte isso, vocês veem as intempéries, os acidentes e tal, cada vez mais a variável risco, ela tem que estar junto do supply chain. E a outra quebra de paradigma disso, que foi um desdobramento, porque como é que as empresas fizeram? Num primeiro momento, se ela tinha uma fábrica na China e no Japão, ela parou da China e dobrou, triplicou a produção do Japão, né? Numa outra estratégia, eu preciso trazer para perto. Então, hoje tem um movimento chamado nearshoring, onde você operava antes offshoring e agora você está vindo mais perto. O México é um grande exemplo de nearshoring com os Estados Unidos. São as montadoras
lá na língua espanhola, são as maquilas, que montam produtos aqui. E aí, aquela outra palavrinha que nós estamos falando, o e-commerce trouxe junto com ele uma série de operações onde você vende e depois que você conseguiu vender, você vai lá e compra na China e você espera. Só que o pessoal não está aceitando mais esperar 40 dias, 90 dias e tal. Opa. Então, o que está fazendo? Aproxima-se o estoque próximo e aí acaba atendendo com uma velocidade maior. Aqui são 3 grandes blocos e que, de certa forma, se eu tivesse que me definir, assim, eu sou um curioso. Então, nos momentos que eu mais gosto, são os momentos dessas quebras de paradigma. Por quê? Porque os conhecimentos viram em outras atividades. Eu comecei na indústria, trabalhava na COSIPA, voltei para a universidade, fiz o mestrado e o doutorado lá na Escola Politécnica, aí virei professor na Escola Politécnica, fui colega do professor Novaes, que eu comentei, do professor Nicolau Gualda, e pessoas que me influenciaram bastante. E aí eu vim para a Unicamp. E, bom, aí fiz pós-doc no exterior, tal, uma série de outras coisas, tirei livre docência titular. Hoje eu sou professor titular de Logística e Supply Chain na Unicamp. E na Unicamp eu criei um laboratório que este ano faz 25 anos. Inclusive, convido a todos aí que estiverem em Campinas, no dia 26 de... Vou aproveitar e fazer uma propaganda. No dia 26 de junho, às 19 horas, nós vamos fazer um happy hour para comemorar o aniversário. E aí depois o professor André passa o link aí, eu vou deixar meu e-mail, e aí vocês serão muito convidados. É num bar na frente da Unicamp, então é facinho achar. O bar chama Em Breve. Tá? Mas então, são 25 anos. Agora, o laboratório, o que é? É um Learn Lab, é um laboratório de aprendizagem. A logística é um objeto nosso, mas o foco nosso é o desenvolver pessoas. E aí a gente usa logística e supply chain. Depois eu posso comentar um pouquinho do laboratório, se vocês quiserem também. Mas voltando, 3 grandes blocos, né? Logística, supply chain e alguma coisa com e-commerce. Né? Eu costumo... Uma série de autores falam assim, os 2 primeiros blocos pertencem à old school da logística. E o terceiro bloco pertence à new school da logística. Por quê? Estava falando de livros. Os paradigmas estão todos ultrapassados. Por exemplo, toda a parte de roteirização, o desenvolvimento todo meu de formação, de pesquisa operacional e tal, era um negócio defasado no tempo. Eu pedia para levantar dados e aí eu montava minhas redes, caixeiro viajante, não sei o quê, quem mexe sabe. Acabou isso. Nós estamos na era do Waze. O Waze faz roteirização para você em tempo real. Então, são novos paradigmas. O conceito do caixeiro, por exemplo, eu citei o caixeiro viajante, que é um algoritmo de pesquisa operacional, quem trabalha com isso sabe, mas é um algoritmo que faz roteiro. Caixeiro viajante porque era um vendedor que ia visitando uma série de cidadezinhas e entregando produtos, né? O conceito continua o mesmo, só que ele usa variáveis e ele usa estratégias de obtenção de dados totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, você precisa tomar muito cuidado, lendo os livros clássicos, de separar, porque pensa assim, ó, esse livro é daquele velhinho que pensava na Segunda Guerra Mundial.
é daquele cara que gostava de rock and roll da década de 80. E aqui tem alguns que estão começando nesse novo momento. Mas vocês pensam que eu estou interessado nessas coisas? Não. Sabe o que me interessa? O quarto bloco. E aí eu não sei, André, como é que a gente continua, mas eu posso falar um pouquinho mais agora do quarto bloco. Pode ser? Fica à vontade, professor. Tá bom. Então, o que é o quarto bloco? O quarto bloco é um dilema. E aí eu falo com você que está assistindo. Se você está estudando, se você opera na empresa, você tem que fazer uma escolha. Você vai, com certeza, trabalhar com robô. Tenho dúvida. Mas a pergunta é: você vai ser chefe do robô ou o robô vai ser seu chefe? Como é que eu vejo isso? Eu faço uma reflexão e faço um checklist. Tudo das minhas atividades que eu consegui transformar em checklist, esquece porque vai para o robô. Isso não tem jeito, eles fazem muito melhor que a gente. De forma meia burra, erram de forma horrorosa, mas ele vai para o robô. E porque vai ser muito mais barato, como já tem, né? Você vai em fábricas de montagem automobilística. Eu visitei uma da Mercedes lá na Alemanha, 4 pessoas operando e 400 robôs trabalhando. Tem jeito. É muito mais barato e com uma qualidade muito melhor, precisão de solda, tudo super adequado. Mas qual a escolha que você vai fazer? Né? Eu tenho uma escolha para mim. Eu quero continuar sendo humano. E eu não quero trabalhar para robô nenhum. Né? Mas é difícil, viu? Eu reluto. Então, o pessoal fala, ChatGPT escreve artigo, faz coisas e tal, papapá. Não. Ele escreve. Também eu tenho os casos dos erros, né? Então, o rapaz falou, não, professor, eu mandei fazer um artigo e tal. Ele fez, botou 4 referências, 2 referências não existiam. Ele mentiu para mim. Não é que ele mentiu. O robô olha para trás. O homem, não são todos, hein? Mas alguns conseguem olhar para frente. Né? Então, por exemplo, ChatGPT e ChatGPT-4. O ChatGPT, ele aprendeu, porque é machine learning, linguagem de aprendizado, até 2022. Esse foi o processo de aprendizado. E agora ele vai aprendendo, claro. Mas o 4 aprendeu até 24, então ele é mais inteligente que o anterior. Mas é sempre olhando para trás. Alguns softwares desses fazem resultados maravilhosos, em 99% dos casos. Mas tem 1% que eles erram. E o que assusta é que eles erram em coisas óbvias, mas não óbvias para os humanos, para os robôs, óbvias para os humanos. Por quê? Porque eles têm uma coisa que a gente tem que resgatar e manter, que é eles não têm o direito à dúvida. E o humano que olha para frente tem o direito à dúvida. O que eu quero dizer com isso? É que se eu levantei, eu estou fazendo um texto de jurisprudência. Os robôs fazem em segundos o que um conjunto de advogados, vou aproveitar a skill do André de advogado, um conjunto de advogados escrevendo, levam uma semana. Ele faz em 3 segundos o melhor apanhado de jurisprudência sobre um assunto que você colocou. Né? Por quê? Porque ele varre o que está disponível na internet e de tudo que ele pega, ele traz e coloca ali. Agora, a internet é que nem o oceano. Ele tem peixes maravilhosos, mas tem muito lixo.
Então, de vez em quando, ele pega umas sacolas plásticas, ele pega uma caneca que foi jogada fora e põe no meio, todo bonito, de uma coisa. Se você, como profissional, e aí eu falo para o profissional de logística, se você abrir mão do direito à dúvida, você vai trabalhar para o robô. Por quê? Porque o robô também não tem o direito à dúvida. Então você está igual a ele. E ele vai fazer muito mais rápido e muito melhor. Então, essa é a primeira coisa. Pensamento crítico. Coisa que não era muito exigida nos 3 blocos anteriores. Nesse próximo, para quem ficar no mercado, porque eu não sei nem se a gente vai ter muito trabalho, o que vai acontecer com isso, mas para quem ficar, tem que levar junto pensamento crítico. Não é aceitar de boa. E vocês veem, olha, eu conheço vários executivos do setor de logística e supply chain. E eu brinco com eles que eu falo assim, você ainda sabe somar e subtrair? O cara fala, pô, Orlando, não, porque você não precisa nem dividir, nem multiplicar, porque você tem uma estrutura embaixo que as pessoas já fazem tudo. E o que sobra para o executivo? É esse insight, essa coisa. Não, peraí, eu vejo recém-formado, começou a trabalhar, professor, o diretor da empresa chegou, eu fiz uma baita apresentação, ele foi lá, ele pegou exatamente no ponto que estava errado. Eu desmoronei. O que é isso? Isso é que eu estou chamando de direito à dúvida. É o questionamento, o espírito crítico e tal. Então, se você quer se formar um bom profissional de logística, não se forme. Não entre na forma, porque o que é formar? É entrar dentro de uma forma. Como é que o aluno tira uma nota boa? Respondendo exatamente o que o professor queria. Se você responder uma coisa diferente, você tira 0. Então, isso é o que. E a gente todo orgulhoso e tal. Agora, vamos entregar o diploma do formado. E eu fico assim olhando, falei, tomara que tenha alguns aí desformados, que não pensem igual a mim, porque eu sou velhinho da década anterior. Eles têm que estar na New School. Né? As outras 2 coisas são criatividade, e não é repetitividade, porque hoje tem softwares de inteligência artificial que produzem o que você quiser. Monta 10 slides para mim, bonitos e tal, sobre o assunto. Não é pegar do oceano, é colocar peixinho novo no processo. Isso é muito difícil. Mas é o outro elemento muito importante para o profissional, não só de logística, que quer continuar sendo humano, chefiando um monte de robôs. E o terceiro, finalmente, é a empatia, o entendimento do outro, mas eu vou usar uma palavra diferente, mais forte, que é compaixão. Esse, na minha opinião, é o terceiro skill que no 4º bloco, o pós-e-commerce, a entrada da inteligência artificial fortemente vai surgir. O que é esse 4º bloco? O que é compaixão? Hoje você tem uma série de robozinhos que trabalham muito bem empatia. Tem a Sofia, até que visualmente, se você ri, ela ri, você chora e tal. Mas já estão com a gente. Eu posto um negócio, já vem coisa específica para mim falando, e eles sabem puxar papo comigo. E é tudo robô. Né? Eu tenho conhecidos que trabalham nessa área de tratamento de dados de redes sociais. Então, não, Lando, a gente vai processando e vai colocando, e aí você está lá dentro da categoria de que gostam de cachorrinhos filhotes. E aí a gente quer mandar alguma coisa, manda um filhotinho para ele e tal. Papapá. Isso é empatia, que é o saber o que o outro quer, é o entender o outro. Compaixão é sentar na cadeira do outro, é sentir a dor do outro. Né?
E essa é uma variável humana. O homem ainda, o computador, a inteligência artificial, ela ainda não consegue sentir como um humano. Tem as 3 leis lá da robótica e tal, do Alvin Toffler, que é essa dificuldade. O Yuri Harari, que tem uns livros bárbaros, para quem gosta disso, ele tem um livro que é Homus. Ele tem um primeiro que é Sapiens. E o segundo, esqueci o nome, daqui a pouquinho eu lembro. É um misto de robô com homem. Mas ele, escrevendo, ele falou o seguinte: se os robôs chefiarem a humanidade, eles extinguem o ser humano. Por quê? Porque se eu vou garantir a sobrevivência do planeta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que quebrar essas mudanças climáticas, eu tenho que parar de poluir. Quem polui? Quem degrada o ambiente? O homem. Então, se eu colocar uma máquina sem sentimento para fazer a gestão, você vai ter uma coisa fria, por isso a compaixão. A compaixão garante a continuidade do humano. Eu me estendi um pouco aí, mas eu acho que essas 3 variáveis eu vou trazer agora para o ambiente da logística, que é o seguinte: fala-se de chefe, líder participativo, líder colaborador, né? O líder que entende. Por quê? Porque o mercado de logística e supply chain e os outros mercados mudaram muito. Eu vejo meus alunos, eles acabam de formar, primeiro ano eles já estão perguntando quando é que eu chego a diretor-geral aqui? Como é que eu vou para diretor? E fica um ano ali e fala, já mudou, já mudou. Por quê? Porque eu quero a outra empresa e tal, mudou esse jogo. Então, se você não tiver líderes que conseguem atrair pessoas e captar pessoas, não vai funcionar. Se eu tivesse que definir com uma palavra o que é ser um profissional de logística, é coordenação a palavra. Porque a pessoa de logística, não estou falando robô, estou falando o profissional cidadão que atua na área de logística, ele coordena, ele junta uma transportadora com um operador de armazéns, ele junta um mercado, um porto, ele faz com que um time trabalhe juntos para maximizar a produção. O que ele faz é coordenar. E os principais skills para coordenar são esse pensamento crítico, a criatividade e a compaixão. Porque aí você constrói o time e você dá rumo para ele. André, eu falei, saí falando, você pediu para falar, eu falei. Agora, se você quiser me dar alguma diretriz, alguma coisa, eu já. Foi excelente, professor. Foi assim, a gente sempre tem esse paradigma, né, do que vai ser da gente, né, com o advento da inteligência artificial, dos robôs, né, e eu sempre comento com os alunos, eu falo assim, ó, a gente tem que se adaptar, porque são revoluções, e nós passamos por diversas revoluções, estamos na 4ª revolução, indo para a 5ª revolução, e aí a gente tem que entender e se adaptar ao meio, né? Como a gente, logo que eu entrei na universidade, a gente não tinha acesso fácil aos livros, as bibliotecas eram escassas, e de repente veio a internet, a gente teve a oportunidade de poder pesquisar, se desenvolver melhor, captar a geração do conhecimento, né, de buscar informação muito mais rapidamente.
agora a gente vai ter as inteligências artificiais que vão poupar tempo para a gente, né, de cálculos que às vezes, né, como o senhor citou, né, a jurisprudência, às vezes ficar horas e horas, semanas, né, captando, mas, por outro lado, a gente vai ter que desenvolver muito o lado crítico, a análise do que se está certo ou não, o desenvolvimento humano, né? Porque, assim, se a gente deixar tudo para o robô, vai chegar uma hora que não vai ter emprego e quem que vai consumir as coisas que o robô vai construir, né? Então, tem que ter uma ponderação, vai ter que ter um equilíbrio, e muito dos gaps, né, professor? Eu acho que assim, a gente enfrenta dentro do globo, né? A gente falou bastante de globalização, a gente enfrenta aí gaps de distanciamento, né? Uma amplitude muito grande entre um desenvolvimento asiático com um desenvolvimento americano, europeu, para o sul-americano, né, a América Latina, e para a própria África, né, a gente vê aí que a África, por mais que a gente tenha, né, muitas vezes o pessoal comenta, né, que se pegasse metade da fortuna do Elon Musk, a gente acabava com a fome na África. E aí a gente vê por que que isso não acontece, né? Então tudo, por que que a África não se desenvolve, né? Eu desde criança a gente ouve falar disso e a coisa não vai, e você vê sempre os mesmos conflitos, de repente a gente volta a falar, né, nessa crise lá, Israel, Palestina, coisa que são de milhares de anos e a coisa não anda, e aí a gente vê, puxa, parece que os ciclos vão se remontando, as revoluções vão surgindo, vão acontecendo, mas as coisas acabam se repetindo sempre, né? E aí esse case de como fazer tudo isso, né? Como evoluir, como ponderar tudo isso aí, e como que nós, profissionais da logística, vamos nos adaptar a essa nova rotina. Eu falo muito, né, também para os alunos que a gente vai ter que se adaptar, né, que até então a gente era de uma fase mecânica, né, principalmente no Brasil, o profissional de logística, ele tinha que ter, junto com o título de logística, tinha que ter um título de operador de empilhadeira, né, tinha que sair junto, o crachazinho. E hoje já não, hoje o profissional de logística ele tem que ter um Excel avançado, um Power BI, um desenvolvimento mais de TI, né, um conhecimento de aplicativos voltados, como o senhor falou, de Waze, todo o sistema de roteirização, de um WMS, uma lógica, né, dentro do armazém, essa sistemática de orientação para algoritmos, né, é muito latente para quem é formado em logística, né, precisa ter muito isso, e o senso crítico, né, de que otimização de carga, otimização de recursos, porque a nossa atividade é uma atividade de apoio, né, ela não agrega valor para o produto, então a gente tem que sempre ser o mais ótimo possível. Concordo plenamente. Você chega numa sala e tem um pozinho do lado, no cantinho da sala, você não fala nada, porque está tudo bonito e tal, papapá. Mas se tiver um monte de papel jogado no chão, você fala, olha que sujeira. Aí o cara vai lá, tira a sujeira, você esquece aquele pozinho do canto. Logística é assim. Logística está rodando redondinho e ninguém lembra da logística. Aí a logística deu problema, aí... Pá! Mas é uma cachaça muito gostosa, né, André? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, professor, pelo nosso vídeo aí. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente, sempre que o senhor tiver disponibilidade aí, a gente bater um papo focado, assim, às vezes numa temática, a gente bater um papo antes aí, montar algum roteiro focado para alguma atividade da logística, principalmente esse novo mundo da logística, né, que os alunos cobram muito da gente, né, falam assim, professor, a gente já está cansado de ver Balu, Boversox, né, a gente quer ver o que é que vai ser daqui para frente, né, e é o bem olhar para frente, como o senhor falou, né, a gente, para trás o chat GPT vai fazer, daqui para frente vai fazer, né? E esse que é o grande segredo aí. Agradecer o senhor mais uma vez pela disponibilidade, pelo grande bate-papo e o grande aprendizado que eu tive hoje aí. Muito obrigado, André. Eu que adorei. E conte comigo. Quando for outros assuntos e tal, pode contar comigo. Adorei participar, viu? Obrigado e parabéns aí pelo esforço do canal, seu.
Show de bola. Obrigado. Clica aí no positivo, não é isso que você não fala? Clica no positivo e tal. Tá deixa seu like, né? Deixa o like. Show de bola. Obrigado, professor. Um ótimo dia aí. Igualmente. Tchau, tchau.